Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade, chegando com mais uma oportunidade de levarmos a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Que a paz e o amor de Jesus esteja em seus corações e que juntos possamos levar esta empreitada para que mais pessoas possam absorver esses ensinamentos que vêm do mais alto. Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,13, Rodeio Santa Catarina. Que essa luz possa tocar nossos corações e que tenhamos todos uma semana muito abençoada. Vamos lá, então? Aquela abertura também sempre muito especial. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Nosso querido Davi Mose, muito bom dia, Davi. Beijão aí pra ti e pra toda a família. Muita paz pra todos. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Paz e luz no seu lar. A abertura é sempre muito bacana, bem especial. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira lá em Brasília. Bom dia, Serginho. Muita paz para todos. Beijão aí para toda a família. Escolha ao seu alcance. Obrigado com a gente mais uma vez. Merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. E a música cheia de alegria. Amargurado e descontente, e eu era tão impaciente. Era o que eu queria. Valeu, Serginho, muito bom dia. Valeu, Davi, muita paz para todos. Nossa querida Lúcia Marques Bagatim, São Paulo. Bom dia, Lúcia. Já que a gente, bom dia, Zeca. Valeu, Lúcia. Beijão grande para todos aí. Estamos juntinhos nesta empreitada. Nosso querido Vanderlei já tem Rio no Campo. Vanderlei, beijão aí para ti, para a família, para esse povo abençoado, para essa terra muito querida. Saudades dos amigos. Saída. Música cheia de alegria do nosso querido Sidney Carvalho, já na parte espiritual desde 2015. Nosso querido Rinaldo Alvô, nosso Naldo. Bom dia, Zeca. Ótimo domingo a todos. Valeu, Naldo. Beijão aí pra ti e pra tua família. Muita paz pra todos. Vamos nos concentrar um pouquinho mais. Vamos juntos abrir aquela clareira na psicosfera. Jesus com as suas mãos sobre o nosso planeta, sobre o nosso Brasil. Precisamos tanto, né? Então vamos orar. Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,13 de Rodeio Santa Catarina. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Trentina FM. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo. Nossa querida Inês, bom dia, abençoado domingo para todos nós. Valeu, Inês.
Beijão para todos, vários amigos passando e desfilando na nossa telinha. É claro que depois a gente olha um por um, queremos sempre agradecer a presença de todos e principalmente nesses 17 anos do programa Aldeia Felicidade. Que essa luz possa tocar seu coração, que tenhamos juntos essa possibilidade redentora de catalogarmos esses ensinamentos que vêm do mais alto, colocarmos em nosso coração, mas principalmente praticá-los, né? Que o nosso dia a dia seja recheado das atividades no bem. Fazer o bem é uma decisão inteligente, dizem-nos os amigos espirituais, que é o nosso advogado lá na frente. Exatamente, né? Nós erramos, nos equivocamos muito nas encarnações anteriores, e Deus nos dá essa oportunidade de mais uma existência para redimensionarmos os seus ensinamentos, catalogarmos, como eu falei, essa profusão de ideias amorosas que vem de Jesus através dos seus emissários, de nos aperfeiçoarmos cada vez mais, burilarmos o nosso espírito, a fim de que nos tornemos pessoas mais felizes, espíritos mais felizes, né? Estamos ainda humanos, mas em direção à angelitude, o passo e o trabalho para que isso se realize só depende de cada um de nós. Não depende de Deus, não depende de Jesus. Eles já fizeram a parte deles, estão conosco. Jesus é um amigo incondicional de todas as horas, é o governador espiritual do planeta e comandando essa transição que a Terra passa nesse momento. 8 bilhões de espíritos encarnados, mais 22, 23 bilhões de espíritos vinculados ao nosso orbe nessa transformação também. As ideias, os pensamentos, né, que até então obnubilavam a atmosfera terrestre, agora começam a se dissipar. André Luiz, na sua primeira visita à Terra, depois de se recompor na parte espiritual, que foi Carlos Chagas na última encarnação, ele disse que estávamos mergulhados numa massa cinzenta, como se fossem peixes num rio, né? Essa massa cinzenta nada mais era do que o resultado dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E isso está mudando. A Terra transformar-se-á num planeta de regeneração. E neste século ainda já adentramos, né? É um processo que se estenderá por 7.000 anos, aproximadamente, a fim de que atinjamos um planeta ditoso ou feliz. Então, nós ainda não temos o galhardão moral para retornarmos ao planeta de onde viemos, né? Porque ele já está se transformando num planeta ditoso e feliz. Mas nós retornaremos, assim como somos cidadãos do universo, né? Estaremos trabalhando a favor de Deus, nosso Pai, nosso Criador, junto com Jesus e tantos outros emissários, a fim de sermos plenamente felizes através da perfeição relativa. O único, vale lembrar, hein? O único espírito puro que esteve entre nós foi Jesus. E tivemos aí, claro, de alta hierarquia, como nosso querido Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? E o Chico é bom lembrar porque ele representa todas as religiões, né? Porque ele foi Francisco de Assis, foi João Evangelista, começou lá como Isaac, como Daniel, mas também foi Jan Hus, que abriu os caminhos para Lutero, foi Santo Antão, São Gastão. Então, em todos os séculos, Chico esteve conosco. E aí vale relembrar as palavras de Jesus numa conversa de João com Tiago, com Simão Pedro, né? Jesus disse que me convém que ele fique na terra, apontando para João, que era um jovenzinho naquela época, né? E ele desencarnou na ilha de Patmos aos 92 anos, se eu não me engano, a idade que ele tinha agora como Chico Xavier, né? Então veja bem, o propósito das existências de Chico nessas várias encarnações, né, sempre na humildade, nos trazendo a possibilidade redentora de também desfrutarmos dessa sinalização positiva da presença do Cristo em nossos corações. Como diz Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. É para isso que nós estamos aprendendo, nos instruindo, porque o Espírito de verdade nos dá 2 ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. E essa é a possibilidade que ele nos dá também de redimensionarmos, né, o universo, tendo Deus como nosso Criador. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é Deus? Ele não perguntou quem, né? Porque aí se pressupõe que seria uma pessoa, né? O que nós estamos acostumados a ver ao longo das nossas existências, como um velhinho lá comandando tudo. Não. Ele perguntou: que é Deus? E a resposta dos emissários do Cristo: a inteligência suprema, causa primeira de tudo. E é isso que nós estamos aprendendo agora, né?
não acreditando mais, né? Porque acreditar é uma coisa que não ter certeza. Eu tenho certeza que Deus é nosso Pai, nosso Criador. Eu tenho certeza que a reencarnação é a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Que não tenhamos dúvida, os que os corruptos de hoje, ditadores, terroristas estão fazendo, nós já fizemos no passado. Não tenhamos dúvida disso. E Deus nos deu as oportunidades para nos recuperarmos emocionalmente, espiritualmente, também moralmente. Alguns de nós estamos atendendo o pedido. Vários os chamados, poucos atendidos, né? O chamado está vindo ao longo dos tempos. Então agora nós acordamos para essa realidade divina, estamos procurando a felicidade de uma maneira séria, correta, né? Através do bem, fazendo o bem, levando luz a quem quer que seja. E cada um de nós é responsável por absorvermos esses ensinamentos para que possamos dar alguma coisa diferente. Sermos luzes, ou sermos luz na vida de quem esteja ao nosso lado. Começa na família, começa com o amigo, começa com aquela... Às vezes nós passamos por alguém numa situação mais deprimente, mais delicada, cabisbaixo, né? Vamos procurar aí dar um abraço, dar um sorriso, porque isso às vezes evita um suicídio, né? E essa energia não vai embora. Nós não vamos saber se aquilo evitou um suicídio, ou se ele melhorou, talvez depois, mas aquela energia fica conosco, porque o que nós damos, nós recebemos, nós retemos. E o amor faz isso. Possamos distribuir sem perder nada, né? Não tem divisão na hierarquia moral. Não tem subtração, só tem adições. Quando nós vamos nos propondo a sermos mais fiéis à seara do amor e da paz, nós vamos ganhando, nós vamos engrandecendo interiormente, e essa luz toca os nossos corações, e nós começamos a ser mais úteis, quase que rotineiramente, porque sabemos que aquilo nos faz muito bem. Então essa luz está tocando os nossos corações. Eu tenho um texto legal, veja bem que eu sempre digo que tem alguns textos que têm sido colocados no mural e ler todo dia, do nosso querido Vanderlei de Oliveira, né? A ONG Transformação Diamantino, nosso querido Lilo, nosso primo lá em Mato Grosso, um trabalho maravilhoso, fabuloso, né? Esse está fazendo mesmo. Bom dia, primo, Deus abençoe vocês também, Lilo, e toda a tua equipe aí, né? Que é merecedora das bênçãos do mais alto. Vanderlei Oliveira diz assim: para o espírito, a pior dor ao sair do corpo físico pela morte não é não ter feito algo por alguém. A pior dor é não ter feito algo por si mesmo. Por volta dos 35 anos, ele diz que são 5 ciclos de 7 anos, em diante, a alma vai te cobrar essa pergunta, todos os dias, até o fim da vida. O que tenho feito por mim nessa existência para ser alguém melhor? A maior frustração da existência é alcançar a terceira idade com a sensação de não ter feito ou de não ter uma resposta para essa pergunta. Façamos a pergunta de novo? O que tenho feito por mim mesmo nesta existência para ser alguém melhor? A maior frustração da existência é alcançar a terceira idade com a sensação de não ter uma resposta para essa pergunta. Então é um texto maravilhoso, né? A Rita Duarte com a gente. Bom dia, Rita. Muita paz para todos aí. A Lúcia também continua nos ajudando com as suas vibrações. Muito bom dia para todos. Uma equipe muito grande aqui acompanhando o planeta, o Aldeia Felicidade, né? No planeta Terra, nesses 17 anos. Então queremos agradecer sempre. Valeu? Beijo grande. Um texto, como falei, para nos perguntarmos de vez em quando: o que eu fiz hoje? Não vamos pensar no passado, não, mas o que eu fiz hoje de bom? Porque cada vez que nós nos reorientamos pelos ensinamentos do Cristo, nós estamos colocando alguma coisa em nossos corações. E quando vemos alguém numa dificuldade, como eu falei antes, nós vamos procurar colaborar. Não é ter pena, não. É ter compaixão, né? Então, sermos empáticos e tentarmos fazer alguma coisa para minorar o sofrimento de quem esteja ao nosso lado. Deixa eu ver aqui, nosso querido Gelindo de Luca. Bom dia, Gelindo. Muita paz para todos aí. Beijo grande para toda a família. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? Então é isso que nós vamos aprendendo. Vamos sinalizando a nossa boa vontade e, por consequência, nos instruindo, fazendo com que as nossas ações sejam cada vez melhores. Então, vou pensar na segunda-feira de uma forma diferente, né? Porque muitos não têm para onde ir na segunda-feira, procurando emprego, alguma coisa diferente. Alguns estão acamados, adoentados, né? Muitos não chegarão lá porque retornarão à parte espiritual. Então, nós que, às vezes, conseguimos atingir essa possibilidade, vamos agradecer mais uma segunda de trabalho, mais uma possibilidade de nos aparelharmos emocionalmente, intelectualmente, porque é para isso que estamos aqui, né? Nosso querido José Alci Rosa, nosso Jed, muito bom dia, Jed. A Mercedes Venturi, nossa querida Tchede também nos ajudando, a equipe muito grande. Deixa eu ver aqui, valeu, Jed, muita paz para todos. Então é isso que nós estamos aqui. Amai-vos, instruí-vos, disse o Espírito de verdade.
Veja bem, Jesus Cristo, através de João Batista, mandando essas instruções para João Evangelista, que estava aqui com Allan Kardec, que depois reencarnou em 1910 como Chico Xavier. Nosso querido Juarez Bordet, saudade desse grande amigo, bom dia, ótimo domingo, valeu Juarez. A Miriam Manes também nos ajudando. Miriam, muita paz para todos aí, valeu Juarez. Beijão para todos, muita luz para todos aí. Né? Então essa união das nossas mentes, dos nossos corações, vão facilitando esse nosso entendimento, porque nós abrimos a mente para coisas novas. E pela gratidão, abrimos também novos canais para recebermos coisas boas. Gratidão é isso, é reconhecer, não as coisas que eu quero, mas agradecer pelo que eu tenho, né? Porque muitos estão na nossa retaguarda esperando alguma coisa melhor também. Então, quando nós nos propomos a sinalizarmos que, pela boa vontade, vamos atender alguém que esteja ao nosso lado, estamos colocando energia, né, nessa possibilidade redentora, e é isso que vai fazer com que nós nos sintamos bem. Porque fazer o bem, falei no início do programa, é uma decisão inteligente e é o nosso advogado lá na frente. Vamos a um texto bacana? Eu lembro que fiz um programa com o Cid e ele leu esse texto aqui. É bom lembrarmos de vez em quando. É bem curtinho, mas muito especial. É nosso tempo. Perdão. Quando Deus quer te tornar bem-sucedido, Ele primeiro tira o teu conforto. Ele testa a tua paciência. Ele te isola. Ele desafia a tua fé, porque antes de te entregar a vida com que você sonha, Ele constrói dentro de você a versão capaz de sustentá-la. Bom dia, exatamente dizer que a pena é uma energia negativa, a compaixão vem do amor de Deus, muda a visão abençoada. Domingo, deixa eu ver aqui. Abençoado domingo a todos, Tá, mas é a nossa querida Cida de Piné, minha comadre, beijo grande para ti, pro compadre, nosso querido Zé, toda a família, né? É bem isso aí, Cida, né? Então, assim, é compaixão. Nos colocarmos no lugar em quem precisa e fazermos alguma coisa para minorar o seu sofrimento, né? Talvez seja aí, alguns falam, né? Que às vezes algumas pessoas passam pelo que precisa e nós não temos que ajudar porque eles têm que passar por aquilo. Mas quem diz, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus não te colocou justamente aí para naquele momento Ele possa receber auxílio e minorar, né? Diminuir os seus sofrimentos. Quem disse que não é assim? Então não é assim. Quando nós temos a possibilidade de ajudarmos alguém, façamos. Porque às vezes nós precisamos de alguém vir nos ajudar. Às vezes alguém que não tem nada a ver com a gente, né? Nossa filha Bernadette Stephens também com a gente. Bom dia, Bernadette. Bom dia, que seja abençoado o seu domingo para vocês também, Bernadette. Beijo muito grande no coração, né? Essa luz então está tocando nossos corações. Então chegou o momento, eu vou colaborar, eu vou ajudar. Porque não é só financeiramente, não. Irmã Rosália, um texto maravilhoso no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a caridade moral é muito mais difícil colocar em prática do que a material. Caridade material até não é nem... É um dever de cada um de nós, né? Se pudermos colaborar, ajudar. Então nós temos aí, às vezes, o nosso tempo, temos a nossa força, temos a nossa inteligência, temos as nossas orações. Então tem muita coisa para colaborar com quem precisa. Nesse momento, o Brasil está numa situação a mais delicada de todos os tempos. Vamos orar. Né? Alguns dizem, não, orar não adianta. Orar muda as coisas. É energia renovando o sentimento das pessoas. Isso é importante para cada um de nós. Deus, Jesus, nossa mãe querida, não vão fazer por nós o que nós temos que fazer. Em cima do muro, eu sempre falo, já é das trevas. Então, tem um questionamento, ontem eu até compartilhei nas redes sociais, e eu vi uma deputada catarinense falando a mesma coisa. Por que o mal, ele chama tanta atenção? Porque os maus, eles não têm a timidez. Eles se expõem mesmo. É o que está faltando aos bons. É o questionamento que Allan Kardec faz. Por que o mal se sobressai? Porque eles não têm timidez. Eles se armam, né, do que eles podem para colocar isso em prática. E os tímidos, que são os bons, na maioria das vezes, né, deixam de participar, inclusive, na política. Aí somos comandados por quem? Por isso que está ali, né? Essa é uma tristeza. Nós não participamos e depois reclamamos de quem esteja aí. Então vamos juntar nossas forças, nossa união, nossa luz, para que possamos iluminar outras pessoas, acordar, né? Porque muitos, na sua extrema ignorância, ainda continuam apoiando ditadores, terroristas. Isso é triste no planeta de hoje, inclusive religiosos, né? Já pensou alguém que apoia um abortista, apoia um apoiador de ditador, apoia o apoiador de terroristas? Um cristão fazendo isso não se deu conta do que Jesus ensinou para nós? Vamos acordar para essa grande realidade divina do que nós somos e do que nós podemos.
É a luz que está tocando os nossos corações. Então, não participo de política. Não participa e aí é comandado por esse tipo de gente, né? Que são nossos irmãos. Comentei no começo do programa que o que eles estão fazendo hoje, de forma atroz, nós já fizemos no passado. Mas nos recompomos, pedimos perdão, pedimos mais uma prova através da reencarnação. Deus nos deu e estamos agora atendendo o chamado, né? Não somos grandes exemplos para ninguém, não. Mas quando nós optamos pelo ensinamento do Cristo, começamos a orar, a agradecer de manhã cedo. Os amigos espirituais nos dizem, abrir os olhos, primeira coisa, agradecer, orar, pedir que seja um dia diferente. Deixa eu ver aqui. Nosso querido Vanderlei Massaneiro com a gente. Bom dia, Vanderlei. Nós também trabalhamos juntinho na Super Alta, um grande trabalhador. Então, seja bem-vindo ali para ti, um beijão para ti e para toda a família. Muita paz, obrigado por estar com a gente, né, nessa troca de energia. Valeu, Diante, ao nosso querido Gelsi Rosa também nos acompanhando. Nosso querido Miro Meirelles lá em Rio do Sul, meu compadre, também com a gente nesse momento importante. Então, muitos amigos desfilando aqui na telinha. Alguns a gente não consegue ver, que passam alguns nomes juntos, depois olham um por um com muito carinho, com muita luz. Vamos ao texto especial? Vamos lá. No Espiritismo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tá, isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 30. Significa que seguir os ensinamentos de Jesus, baseados no amor, caridade e humildade, alivia o sofrimento humano, transformando as dores em aprendizado. Jesus convida ao alívio, trocando o peso do orgulho e egoísmo pela resignação e fé. Deixa eu ver aqui mais um recadinho. Maravilhoso texto, somos levados aqui, vai passando, a gente não consegue ver. Somos levados em outros caminhos para o crescimento pessoal, exatamente. Às vezes a gente não compreende, né? Mas tudo concorre para o nosso bem, diz Paulo de Tarso. Então é isso que nós temos que ter em nossos corações. Algumas dificuldades que são apresentadas no nosso dia a dia servem para que, realocados da atmosfera material, possamos priorizar o que realmente importa, que é o lado espiritual. Se não fizermos isso, então alguns dizem, na hora que me aposentar, vou começar a trabalhar, fazer alguma ajuda, colaborar com alguma entidade, e se não chegar lá, né? Talvez hoje sejamos convidados para retornar à parte espiritual. Quem sabe disso? Estamos todos na fila, não dá para sair da fila, nem voltar atrás da fila. Não dá, estamos todos na fila. Quando chegamos já sabíamos disso. Então vamos retemperar as nossas emoções e as nossas ações com a possibilidade de fazermos o bem. Não tenhamos dúvida, sermos bem mais felizes, fazer aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem. Disse Jesus, tudo se resume nisso, não precisa mais nada. Faça aos outros só o que você gostaria para você e não faça absolutamente o que não gostaria, né? E o nosso dia a dia são recheadas de oportunidades ou de ações que às vezes descambam para uma área mais materialista, pensando só no presente. Aí quem é prejudicado somos nós. O escândalo tem que existir, mas ai daquele que traz o escândalo, disse Jesus. O jugo da terra, segundo o nosso querido Jesus, o fardo pesado que carregamos é fruto de paixões, orgulho e egoísmo. O jugo de Jesus é sua lei de amor e caridade. Na consolação da fé, Jesus não promete a eliminação das dores, mas a consolação. Acreditar no futuro, na reencarnação e na justiça de Deus, a justiça divina, torna as aflições suportáveis. Aprendei de mim. Jesus é o modelo de mansidão e humildade. Ao imitar o seu comportamento, o homem encontra descanso para a paz. E é isso que importa. Quando nós nos distraímos, que começamos a priorizar mais a materialidade do que o mundo espiritual, parece que existe um vazio aqui, por melhor que estejamos aí financeiramente, comercialmente falando, né? Então, mas tem um vazio. O que é esse vazio? É o desvio do planejamento reencarnatório. Muitos participaram, antes de adentrarmos o corpo físico, desse planejamento. Espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos simpáticos, os espíritos construtores, né? Os nossos mentores ou o nosso mentor esteve conosco e estão conosco. Quem nos colocou aqui nos acompanha. É feliz com o que nós conquistamos, moralmente falando, também se entristece às vezes com algumas situações mais delicadas que retrogradam a nossa situação como espírito, né? A troca de fardos. Ao aceitar o convite de Jesus, trocamos o fardo da angústia e da rebeldia pelo fardo da responsabilidade amorosa, que é leve por ser guiado pela esperança. Resignação ativa.
Ser resignado não é ser passivo, mas sim aceitar as provações com a certeza de que são necessárias para a evolução, mantendo a paz e a esperança em dias melhores. Em resumo, isso está na doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita ensina que a dor é fruto de nossas próprias ações. É a lei de causa e efeito, imutável como seu Criador, não muda. Mas ao seguir o jugo leve de Jesus, encontramos força moral para superar qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Se nós compreendemos que estamos aqui de passagem, que mesmo vivendo 120 anos, é um relâmpago perante a eternidade, nós teremos mais sensibilidade para absorvermos esses ensinamentos, às vezes mais duros, com resignação, né? Porque as provas são um pouco mais difíceis. A expiação é também uma prova, porque erramos no passado, nos equivocamos, inclusive nessa existência, não é só das existências anteriores, não. Então nós vamos absorvendo esses ensinamentos com a certeza que arcaremos com as consequências de nossos atos. O dia a dia é recheado de oportunidades para termos essa certeza. Nós temos uma música muito especial aqui. Eu vi ontem nas redes sociais, o nosso querido Tony, o Antônio aqui da rádio, já cadastrou para mim. Vamos tocar ela agora. Vamos tocá-la. Sinta essa energia aí dentro de casa, aí no seu coração. Coisas boas dentro de casa, só coisas boas. Nós criamos formas, pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Nossas paredes são impregnadas dessas energias. O que nós queremos dentro de casa? A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros Felipe Rodrigues. e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu Nosso querido amigo José Agostinho, bom dia, Zeca. Valeu, Miro. Beijo aí para toda a família. Nosso querido Adônio, nosso querido Felício, muita paz para todos. Obrigado pela gente. Valeu, Diádio. Nossa querida Alcida, nossa Cida querida. Junto com o Cláudio, nossa Reverend. Beijo grande. Valeu, Cida. Muita para todos. Nosso querido José Carlos Rei, Raul Medina. Nosso Zé da Mecha. Bom dia, Zeca. Valeu, Zé. Sinta essa energia. Coisas boas dentro de casa, hein? Isso é energia. Nós impregnamos tudo com as energias, o que nós sentimos, o que nós expressamos. Por isso, cuidado ao ligar a TV, fazer uma leitura, ouvir uma música. Nós somos um bloco de energia que interagimos com essas construções que nós mesmos fazemos. Formas, pensamentos, como se fosse um espírito te influenciando. Valeu, Cida, muito bom dia.
vem chegando, queremos agradecer essa troca de energia. Programa Aldeia Felicidade, 17 anos no ar. Nosso meu Luiz Guzzi, bom dia, ótimo domingo para todos nós. Valeu, Luiz. Beijo aí para toda a família. Nosso querido Mauro Angani Peters, nosso querido Moacir, bom dia. Abençoado programa. Muita luz e inspiração. Valeu, Maura. Beijão grande para todos vocês aí. Graças com a gente mais uma vez. Acompanhe essa música aí. Energia boa chegando aí na casa de todos vocês. Iluminando os nossos ambientes. Isso é energia renovando os nossos sentimentos. Vamos pensar em Jesus, nossa mãe querida, seus emissários. Quem nos colocou aqui está nos acompanhando. Energia chegando. Tá voltando para vocês. Nós damos, nós recebemos. O que nós estamos dando ultimamente? Pensamentos positivos, ações do bem, trabalho de reconstrução do nosso interior. Aquele burilamento interno, aquelas ações que realmente servem de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, nos deu mais uma existência. Vamos valorizá-la. O mundo material é passageiro. Tudo que vemos com os nossos olhos desaparecerá, com os nossos olhos físicos. Pequeno intervalo aqui, já voltamos. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Já preparamos aqui a nossa mensagem do Divaldo Pereira Franco, né? Sempre muito especial. Divaldo, que retornou à parte espiritual em fevereiro do ano passado, né? Com 98 anos. Um espírito completista. Trabalhou no bem, né? Acho que a Cida dando um recadinho aqui. Bem-aventurada essa energia de luz. Isso aí se dá. Essa energia que toca todos os corações. Então pensamos no bem, nós nos sentimos bem. Nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem. Nós trabalhamos em prol de alguém, nós nos sentimos bem. Então fazer o bem é uma decisão inteligente. Pense nisso. E como eu falei já 2 vezes nesse programa, é nosso advogado lá na frente. Quando precisarmos dessas energias do amor que nós disputamos, que nós dispusemos para que alguém se sentisse um pouquinho melhor, será também computada para os nossos corações. Tudo concorre para o nosso bem, diz Paulo de Tarso. Então vamos compreender as situações. O que nós às vezes apontamos como problemas nada mais são do que oportunidades que se apresentam para a nossa evolução. Oportunidades evolutivas, né, que acrescentam ao nosso espírito. Então vamos, né, não desprezar, mas priorizar o lado espiritual. Somos espíritos, talvez logo retornemos à nossa pátria verdadeira. Vamos pensar nisso, fazer o exercício da morte do corpo físico. E se fosse hoje, como é que eu estaria? Como seria recebido? Onde é que eu me situaria no mundo espiritual? Né? É uma pergunta que nós temos que fazer de vez em quando, porque acontecerá. Não sabemos quando, mas acontecerá. Se tem uma coisa que não podemos negligenciar, é essa realidade divina. Chegamos, vivemos, voltamos, retornamos, né, para mais uma aprendizagem, retornamos de novo. Até que sejamos perfeitamente bem, né? Como espíritos puros, não tendo mais a necessidade de reencarnar, a não ser em missões como Jesus, né? E chegaremos lá. Joana de Ângeles diz que você tem uma fatalidade na nossa vida, não nesta existência, que é só mais uma entre as 800, entre as 1000 que nós já tivemos, né? Na nossa vida é a perfeição relativa. Por consequência, a felicidade plena.
Então vale dizer que dos 30 bilhões de espíritos vinculados ao nosso orbe, Jesus foi o único espírito puro, para termos uma ideia. Mas nós chegaremos lá também. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vamos apressar o passo. Bezerra de Menezes diz que é urgente, mas não apressado. Mas é urgente. Vamos aprender, nos instruirmos, colocarmos isso em nossos corações, mas principalmente nas nossas ações. Vamos lá então. Vamos ouvir a mensagem do Divaldo Pereira Franco. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Prestemos atenção, é bem curtinha. Filho de Deus, Filho de Deus, multiplicaram-se através dos tempos variados conceitos de Deus. Por mais complexos, sempre se tornaram suficientes para expressar toda a grandeza do Criador. Somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto, portadora de alta carga racional e emocional, chamando-o de Pai. O designativo excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa encausada de todos os seres e de todas as coisas. Eis, Filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la, de imediato ou mais tarde, dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxito nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te que em qualquer situação Deus estará contigo. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. voltando também aqui para a Cantina FM. Voltando também aqui para a Cantina FM, depois dessa mensagem tão especial do Divaldo Pereira Franco, nossa querida Ofélia Aparecida Grava, a Fefe, minha irmã, e o Cláudio, beijo muito grande, Ofélia, abençoado domingo, a Neizimar também nos ajudando, uma equipe grande, feliz, às vezes passam alguns nomes juntos, depois eu olho um por um, com certeza, né? Temos um texto, nós falamos sempre aqui, porque falar de reencarnação hoje, mas vamos falar, cientificamente falando, de Ian Stevenson e tantos outros, né, que já catalogaram, que nem Ian Stevenson catalogou 2.800 casos de reencarnação. Publicou um livro no Brasil de 20 casos, né? Então nos dá essa certeza, cientificamente falando, que a reencarnação é uma realidade. E para nós, uma realidade divina, né? Nosso querido Vilmar Zermiani, bom dia, feliz domingo para você. Valeu, Vilmar. Amigão de longa data também. Grande abraço, Vilmar. Muita luz para todos, né? Então, assim, nós sempre comentamos, já falei no começo do programa, e às vezes parece repetitivo, mas essa certeza facilita a auscultação desses ensinamentos e também facilita a recepção do que nós chamamos de problemas, porque sabemos que desaparecerão. As dificuldades, as vicissitudes, a maldade têm data de vencimento, tem data de validade. O bem, não. O bem se sobressairá sobre todas essas coisas. A luz é luz. E onde ela chega, apaga toda a escuridão, apaga todas as trevas. Então o tempo é o Senhor da razão e nos dará essa certeza. Vamos falar um pouquinho de reencarnação, então. A reencarnação é a oportunidade dada por Deus para que os espíritos tenham a chance de se reeducarem, quantas vezes forem necessárias, até alcançarem o aperfeiçoamento moral. Nossa querida Pati Froda, Patrícia, o Cadu, beijo grande. O tio Walter também na ativa. Tio Walter, essa grande figura, né? Grande humildade em pessoa, então, que receba nossas vibrações de amor e carinho também. Queremos agradecer
por ter uma pessoa tão especial, né, aí na família também. Walter, beijo grande, tio Walter. Muita luz para todos aí. Valeu, Patrícia. Cadu, muita paz para todos. A reencarnação traz sempre novas possibilidades de aprendizado, reparação e, consequentemente, de evolução. Para que um espírito possa reencarnar, é executado um planejamento orientado por espíritos mais evoluídos e que pode ter a participação também do reencarnante, depende do seu estágio evolutivo. Desde que esse seja equilibrado para participar desse planejamento, visto que em outros casos a reencarnação é compulsória, como acontecia conosco até bem pouco tempo. Agora eu tenho certeza que nós estamos participando, já sabemos discernir o que é o bem e o que é mal, né? E podemos, às vezes até optamos pelo mal, como está acontecendo hoje, alguns optam ainda pela desgraça, né? De alguns políticos corruptos, ditadores, terroristas, né? Por falta de informação, por extrema ignorância ou também por ser mau caráter, né? Não tem outra explicação. Nós optamos pelo mal, não pensamos nem na família, por que será? É lógico que só a extrema ignorância e o extremo mau caratismo que apontam para isso. Então vamos pensar, eu sou inteligente e eu posso discernir o que é o bem e o que é o mal, né? No planejamento reencarnatório, são decididas questões como a localidade e a região onde ocorrerá a reencarnação, a formação familiar, a estrutura física e o gênero das provas, sempre de acordo com a sintonia que o próprio espírito traz para si mesmo. Nós que de Rede grava, a nossa prima Reide, muita paz para todos. Gilmar Hipólito também nos ajudando. Bom dia, Gilmar. Muita luz, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Na questão 258 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos emissários divinos: no estado errante, ou seja, entre uma encarnação e outra, que nós ficamos no mundo espiritual, no estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Olha que pergunta, né? E a resposta dos amigos, dos emissários de Jesus: ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio, ou seja, o espírito, na maioria das vezes, escolhe a natureza de provas pelas quais passará em sua encarnação. Por exemplo, pode-se escolher a prova da riqueza? Pode, sim. Da miséria? Também. Da convivência com malfeitores ou com os vícios e a responsabilidade pelo sucesso ou pela queda em cada uma dessas provações será do próprio indivíduo, a depender da força moral com que ele enfrente cada uma das situações no decorrer da sua vida carnal. E a gente sabe hoje que talvez a prova da riqueza é bem mais difícil do que da miséria, da pobreza, das dificuldades, né? Porque nos afasta muitas vezes de Deus. Aí está a sublimidade de compreendermos o estado transitório, o estado da nossa situação aqui na Terra, que é passageiro. 50, 100, 80, 120 anos é um relâmpago perante a eternidade. Então o que estamos fazendo com o que nós temos, né? No livro Nascer e Renascer, Emmanuel diz: há quem peça a aprovação da riqueza para desvencilhar-se de pesados grilhões dos círculos da economia terrestre, e a quem rogue penúria, buscando aprender como se deve agir na fartura. Há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde, e a quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos dos quais se fez devedor. Há quem se proponha a receber um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes, e há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade e da dor perante o próprio destino. Ou seja, é através das diferentes provações que enfrenta na carne que o espírito encontra o caminho pelo qual se aperfeiçoará e avançará na escala espiritual, sendo a reencarnação a oportunidade que permite que ele possa vencer as suas más inclinações e exercitar as virtudes que germinam dentro de si. Então, um texto de 2 páginas, né, nós temos um resumo do porquê estarmos aqui. Né? Nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Nós dividimos as nossas preocupações. E, às vezes, sabedores das atrocidades que cometemos no passado, nós pedimos até algumas coisas mais fortes. Mas os amigos espirituais, também sabedores das nossas limitações mentais, emocionais, espirituais, não autorizam. Vai ser aos poucos. Então nós só recebemos o que os nossos ombros podem suportar. E mesmo assim, às vezes, não suportam. Aí trilham um caminho do suicídio. Por isso a preocupação quando vem alguém cabisbaixo, alguém da família falando: eu não sei porque eu estou aqui.
abra a mente, abre seu coração, abra seus ouvidos, porque é um sinalizador para que possamos trabalhar através das orações e dos nossos conselhos, de um abraço forte, de um sorriso maravilhoso, para que ele se desenlace dos seus obsessores que estão potencializando aquele sentimento para a tragédia. Mudando a sua sintonia, o seu mentor ou os seus mentores se fazem presente, ele começa a pensar de forma, não, mas eu tenho uma chance, eu estou aqui para, não vim aqui para isso. Deus me deu mais uma possibilidade de reencarnatória, por que eu vou jogar lá fora? Né? Então vamos atentar para isso. Todos nós podemos mais. Todos nós somos sinalizadores da luz que vem do mais alto, desde aquele momento simples de um abraço forte, de uma palavra meiga, quando o coração recheado de compaixão se aproxima de alguém. Então vamos sinalizar essas nossas possibilidades, fazendo com que quem esteja ao nosso lado se sinta melhor. Vamos ver como é que está o nosso tempo, passa muito rápido, né? Musiquinha de fundo aqui com o nosso Moacir Camargo. Depois temos uma música também muito legal. Tem um recado que eu dei aqui faz algum tempinho também, vale a pena lembrar, para deixar o nosso domingo bem mais leve, para que você se sinta bem, para que todos nos sintamos bem, porque isso é energia, isso é luz, esse amor divino, né? O amor de Deus que através de Jesus e seus emissários chega para cada um de nós. Então nós elevamos nossos pensamentos, começamos a receber essa energia boa. Às vezes estamos assim numa situação um pouco mais cabisbaixa, esquecemos até de fazer uma oração, de fazer a nossa ligação com os nossos núcleos familiares do mais alto. No caso do Espiritismo, aquele link com a casa espírita, né? Porque nós, como um corpo físico, não podemos nos deslocar até ela, mas as nossas mentes, com esses espíritos que já estão sem a carne, sem o corpo físico, se deslocam para a casa espírita e são atendidos, levados para as áreas de refazimento no mundo espiritual. Perdão? Né? Também tem gente falando bem de você pelas costas. Tem gente que sorri só de lembrar de você. Existem pessoas que agradecem a Deus por ter te conhecido. Pessoas que guardam com carinho tudo o que você fez por elas. Muita gente se inspira em como você enfrenta a vida. Também tem gente que se sente acolhida só de ouvir a sua voz. Olha que legal, né? Falei dos dois textos que colocamos hoje, devia estar na nossa mural, né? Aquele que fala de nos perguntarmos, né, de vez em quando, o que eu tenho feito por mim mesmo? Regi grava esse espírito que está minha filha maravilhosa, com os seus 4 filhos, meus 4 netos, um beijo muito grande, Jucinei. Beijo, igreja. Muita paz para todos, né? Milhares e milhares de pessoas perguntando quando é que vai estar aqui com a gente de novo, né? Beijo grande, Regi. Muita luz para todos, né? Trabalhadora do bem, né? E nós temos aí na nossa casa espírita um bazar, né? Que foi uma ideia da Neivane e que a Regiane encampou com os demais trabalhadores. Então nós temos uma equipe boa. Então nós tínhamos um sábado por mês que fazíamos o bazar. Hoje estamos vendendo diretamente a nossa casa. Nós temos um telefone para sinalizar, marcar uma hora e fazer as compras, né? E vimos que isso dá um bom resultado. Tem muita coisa boa, com preços simbólicos mesmo, né? E tem a nossa livraria. Já pode aproveitar e pegar um livro. Sempre falamos que a livraria é pequena, mas tem estudo para mais de 100 anos. Não tenhamos dúvida disso. Então tem muita coisa boa numa pequena casa espírita aqui da sua cidade, no seu lugar. Assim como o assunto que você frequenta outras religiões, tem muita coisa boa. Eu falo aqui, é fundamental isso. Procurem os responsáveis, às vezes é um padre, é um pastor, né, que formem grupos de estudos. Vamos estudar o Evangelho de Jesus, porque vamos absorver aqueles ensinamentos trocando ideias de uma forma diferente. Mas mais do que receber, absorver ensinamentos, instruções do mais alto, nós vamos ser abraçados pelas equipes espirituais. A energia chegando em nossos corações. Então marquem. Eu estou falando disso há algum tempo, eu não sei quantos marcaram ou formaram um grupo de estudos. Talvez nenhum. Então depende do quê? É de vontade. A inteligência, o pensamento e a vontade são atributos do Espírito. Eu faço com eles o que eu quiser. E para ser feliz, não tenhamos dúvida, eu tenho que me inteirar, né, dos ensinamentos do mais alto. Não tem outro caminho, né? Então assim, não precisa ser religioso não. Não precisa ser religioso. Os seus atos vão dizer o que você é, né? Muitos ateus são melhores do que muitos religiosos, mas está fazendo bem, está fazendo a sua parte. Então quando você se reúne para absorver esses ensinamentos, porque é tanta coisa que nós falamos aqui, né? A Enedina também nos ajudando. Bom dia, Enedina. Muito bom dia. Como assim? Como nos defendermos dos nossos obsessores? O trabalho no bem é o melhor caminho. Não tenhamos dúvida disso.
Somos vigiados por uma nuvem de testemunha, disse Paulo de Tarso. Quem são essas testemunhas? Alguns inimigos do passado, alguns que não gostam agora, que estão sem o corpo físico e procuram nos amargurar, procuram nos contrapor nas nossas decisões, nas nossas ações, procuram dificultar um pouco o nosso dia a dia. Mas quando nós nos propomos aprender, eles também são instruídos. Se eu estou lendo um livro aqui agora, eu estou aqui no programa Aldeia Felicidade, meus obsessores também estão acompanhando esse programa, estão aprendendo. E talvez essa energia chegue ao coração deles. Eles viram que eu mudei. Eu os prejudiquei no passado? Prejudiquei sim, peço perdão. E peço perdão todo dia. Eu não lembro o que eu fiz. Porque eu mudei. Eles notando a minha mudança, eles também começam a entender, pô, agora ele está tentando fazer o bem. É pouquinho que ele faz, mas ele está fazendo. Né? Então veja como essa luz toca os nossos corações, mas toca o coração desses nossos irmãos também. E eles também se transformam. Enquanto nós nos propomos a aprender, a nos instruirmos, uma equipe de espíritos desencarnados também está conosco. Nós falamos, eu lembro que o Chico falou 2 anos sozinho na casa espírita. Para encarnados, a casa vazia. Mas uma das possibilidades, Emmanuel lhe proporcionou que ele podia, quem estava assistindo? 5.000 espíritos se preparando para reencarnar. Então, receberem todo aquele arcabouço da misericórdia divina, desses ensinamentos, nas palestras que Chico fazia para desencarnados. Assim é a nossa casa espírita, é uma igreja, é um culto no evangélico, nas demais religiões. Tem muito desencarnado aproveitando aqueles ensinamentos. Se preocupe com isso. Eu lembro que tem um texto maravilhoso na nossa casa espírita, psicografia na nossa casa, na nossa reunião mediúnica, em que os amigos espirituais nos dizem assim, se tiver só uma criança na sua evangelização infantil, capriche na elaboração de seu trabalho, porque muitos daqui também acompanham. É o trabalho mais sério na nossa vida, de evangelização de crianças. Então diga assim, não diga, vá à missa, vá ao culto, vá à casa espírita. Vamos! O exemplo arrasta, lembra? Então vamos juntinhos. Vamos apresentar Jesus mais cedo para nossas crianças. E eu não vou dizer que eu acho. Eu garanto que a possibilidade dele se perder é muito, muito pequena. Não tenhamos dúvida disso. Então apresente Jesus mais cedo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. E tenha certeza que você será mais feliz, porque virá o caminho dele sendo trilhado de maneira correta, iluminada pelo amor, pela luz, pela dulcidão, pela vontade de ajudar os nossos irmãozinhos animais, que depois se concretiza ajudando os nossos irmãos de caminhada. Muitos estão à nossa frente nos ajudando, nos orientando, mas muitos estão à nossa retaguarda, preparando a nossa preparação para que tenhamos luz na vida deles. Isso depende de cada um de nós. Só vontade. Nós temos mais uma música especial para tocar? Deixa eu ver se eu tenho deixa eu fazer um convite. Nosso querido Álvaro Inácio pediu que eu publicasse isso aqui. Dia 28 de abril agora, nós temos aqui uma grande reunião com o Ricardo Silveira de Faria, gerente do BRDE. Núcleo Territorial de Rodeio, linhas de crédito exclusivas do BRDE. Acelere o crescimento do seu negócio, investindo em inovação, expansão e sustentabilidade. Apresentação de condições especiais para empresas e agronegócios. Então, tudo está ajudando e colaborando. Nós temos vontade, nós usufruiremos desses ensinamentos e dessa possibilidade também. Assim é na vida espiritual. Está chegando muita coisa? Só do Chico, 550 livros. Do Divaldo, 300 e pouco. Mas temos aí milhares de livros que acentuam essa possibilidade redentora que todos nós temos que procurar. Então, melhorando-nos, faremos que os outros que estejam à nossa volta também sintam essa vibração positiva, essa energia positiva. Vamos a uma música especial? Todos nós seremos anjos? O que você acha? Jesus não falou nada que não pudesse ser levado a sério. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E se tem uma fatalidade na nossa vida, é a angelitude, do átomo ao arcanjo. Seremos espíritos puros, plenamente felizes, mas podemos apressar o passo. Beijo muito grande no coração, muita paz, muita luz. Quero desejar uma semana muito abençoada e perguntar, como é que nós estamos? Cheios de alegria. Eu tenho certeza que alguns espíritos comigo, junto com o Frei Bruno, com a Neivane, estão conosco, a equipe da Horizonte de Luz, da Caminho de Luz. Ali com você está o seu mentor. Ali com vocês estão o mentor da sua família. Então agradeça esse momento importante. Sinta essa energia renovadora. Sinta essa possibilidade de, nesta semana, sermos melhores. Pense nisso. E pela gratidão,
Abra esses canais de comunicação com o mais alto, absorvendo em seu coração, no seu interior, essa grande oportunidade que Deus nos dá. É isso aí, a Cida está lembrando aqui, o Chico Xavier tem um período em que os vizinhos chamavam de louco, fazia estudos do Evangelho falando sozinho. É o que eu falei, né? Nunca esteve sozinho, né? Porque nós olhamos o Espírito como se não fosse gente. Imagine eu sem o corpo físico, seria eu, como estou aqui agora. Se eu tiver que me apresentar para alguém, eu me apresentarei assim, né? Então é assim que acontece. Somos, por enquanto, todos humanos a caminho da angelitude. Não tenhamos dúvida. Valeu, Cida. Obrigado pela contribuição hoje aqui. Beijo grande para todos vocês que nos acompanham. Tenham uma excelente e abençoada semana. Vamos a essa música muito especial, então. Presta atenção nessa letra. Valeu, Lúcia. Deixa eu ver aqui. Uma semana cheia de luz e paz para todos nós. Valeu, Lúcia. Beijo grande para ti, para toda a família, para todos vocês que nos acompanham no programa Aldeia Felicidade desses 17 anos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e sanar as nossas qualidades. Nosso amigo Sérgio Esteves aí, Navegantes. Bom dia, meu amigo Zé, um feliz domingo para vocês. Vocês também, Sérgio. Beijão para toda a família. Semana que vem às 8, Sérgio. Seremos anjos. Eu não acho, tá? Eu tenho certeza. Seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor. A terra também será assim, planeta de todos e felizes. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos. Preste atenção na letra. E não usam mal a liberdade. Esse vídeo tá no meu Face. Maravilhoso, né? Mostrando o nosso lar. Sede perfeito. Alexandra Fidel, minha esposa, e Luiz Antônio de Piné aqui. Muita luz a todos, estamos te ouvindo enquanto irmãos. Café da nossa. Da Nona Cida. Legal, Alexandra. Beijo grande. Meu afilhado, né? Luiz Antônio e Antônio Luiz. Beijo muito grande. Valeu, Alexandra. Muita luz. Legal. Fico feliz. Beijo pro Nono também, né? E acreditar, nós seremos anjos No planeta onde amor, unicamente amor, há de reinar. Nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Sinta esse abraço também. Estão te abraçando aí. Beijo grande. Abençoada semana. Aldeia Felicidade. Paz Paz e luz no seu lar.